Asahi é um emo insuportável que não consegue atrair garotas, mas tudo muda quando seu pai se torna um cafetão e o abençoa com 5 garotas que querem que ele as devore. Tudo começa quando Asahi está tendo um sonho molhado com uma garota, e é acordado por seu alarme futurista estranho, Lovering. Ele se levanta da cama e começa o dia comendo bananas tostadas em sua casa futurista. Ele assiste ao canal de adivinhação duvidoso na sua TV. O vidente diz a Asahi que seu aniversário é o número da sorte de hoje. Ela afirma que hoje Asahi terá alguns encontros emocionantes que irão alterar sua vida com 5 palavras da sorte diferentes, que são esquina, trem, escada, robô de limpeza, cachorro e carta. Lovering diz para ele se apressar ou chegará atrasado à escola. Asahi escova os dentes e sai de casa. A caminho da estação de trem, Asahi passa correndo por uma esquina e se choca com uma nerd com melões grandes. Ele acaba em uma posição clássica deitado entre as pernas dela e vê o gatinho ronronando na frente dele. A nerd rapidamente sai de cima dele e pede desculpas. Ela começa a corar e pergunta se ele viu a carne assada dela. Asahi garante que só viu a estampa, e a garota fica aliviada, pois ela está usando calcinhas de avó no dia. Ele fica confuso, e a garota diz para ele esquecer tudo que ela disse. A garota vê as horas e sai correndo para algum lugar. Asahi olha para baixo e vê a calcinha dela no chão. Perfeito. Mais tarde, Asahi chega à estação de trem e entra no trem a tempo. Ele se senta, e uma milf de cabelo verde senta-se estranhamente ao seu lado, mesmo com todos os assentos vazios disponíveis. Ela adormece e começa a ter sonhos eróticos enquanto esfrega seus braços masculinos. Asahi começa a entrar em pânico e tenta se levantar, mas o aperto dela é muito forte para ele. Ele puxa mais forte e cai em cima dela no chão. Ela acorda e vê suas mãos em seus seios e quase o decapita com suas pernas. Ela começa a agitar-se como uma pessoa cega. E Asahi foge do trem. Depois de encontrar garotas esquisitas em uma esquina e dentro de um trem, Asahi começa a se lembrar do que a vidente disse ao se deparar com uma escada. Ele rapidamente desce e acredita que é um acaso. De repente, outra garota desce a escada e escorrega, colocando seus lábios inferiores nos lábios superiores de Asahi. A garota se levanta e vê a carne de Asahi erguer-se para o céu e começa a gritar enquanto está em uma posição divertida. Asahi diz a ela que ele é a vítima, mas a garota se recusa a aceitar isso e esmaga sua banana. Mais tarde, há um robô de limpeza, e Asahi se esconde dele para evitar o destino. O robô volta carregando um sutiã enquanto o destino diz a ele: "Você achou, idiota?" E a garota corre até ele e o acusa de roubar seu sutiã para continuar seu destino. De repente, o robô vai até a garota e diz que a vê como lixo depois de sentir o cheiro do oceano embaixo dela. O robô levanta a saia dela enquanto a chama de lixo e a arrasta para longe, deixando Asahi mais confuso. Mais tarde, um cachorro corre até Asahi e ele começa a mimar o cachorro antes que ele fuja. Asahi vai atrás dele e vê um cachorro maior montando em uma pobre garota inocente. A garota implora a Asahi para parar essa loucura, mas Asahi se afasta desinteressado por medo. Então o cão grande nota Asahi e decide que prefere salsicha. O cão grande pula e monta Asahi, enquanto a garota retribui o favor, deixando Asahi se divertindo com o cão. Depois ele acorda com crianças pequenas cutucando-o e percebe que está atrasado. Ele vai para a aula e entra sorrateiramente, enquanto seu amigo Yoshio lhe diz onde é o seu lugar. Asahi se surpreende ao ver que todas as garotas que conheceu esta manhã estão lá como novas alunas e sua nova professora responsável. Uma das meninas o nota e ele começa a suar frio com o desenvolvimento do enredo. A professora o nota e o repreende por entrar escondido. As meninas começam a se perguntar por que ele está desviando o olhar e a professora exige que ele mostre seu rostinho fofo. Ele então transforma seu rosto em uma cirurgia falhada para se esconder. Mas a garota ao lado dele percebe quem ele é. Mais tarde, as garotas começam a se dar bem enquanto Asahi segura marcas de tapas no rosto. Yoshio tenta falar com ele, mas Asahi não sabe quem ele é, pois a turma acabou de ser reorganizada. Yoshio pergunta a ele o que aconteceu e Asahi lhe conta. Yoshio diz a Asahi que está com inveja dele, mas Asahi não está interessado nas garotas, pois ele é um Sigma descolado. Enquanto isso, as garotas começam a falar mal de Asahi, e a nerd tenta defendê-lo, mas percebe que perdeu a calcinha. Então, na aula de educação física, Yoshio admira os novos alunos, que são a modelo alemã, Karen, a americana atrevida, Amélia, a fofinha japonesa, Aoi, a professora chinesa atraente, Bonfa, e o fofo búlgaro afeminado, Ilya, que é um... cara. Yoshio pergunta a Asahi se ele gosta de alguma delas e ele responde que não, pois uma delas é um cara e o resto o odeia. Então, alguém deixou uma carta no armário dele, e a carta exigia que ele se encontrasse após a escola. Ele não se importa e corre para outro canto e quase esbarra em Aoi novamente. Aoi pergunta a ele se ele tem a calcinha dela.
e ele puxa, mas acaba sendo o sutiã da Amélia. Aoi cora e dá um tapa nele. No almoço, ele vai comprar comida, mas já acabou. Ao lado dele está Karin, que enfrenta o mesmo destino. Asahi tira sua banana e oferece a ela, e ela se lembra de como a escondeu anteriormente. Então ela come a banana dele e o agradece. Mais tarde ele compra comida de uma máquina de venda automática e nota Ilha sendo perseguida por cachorros novamente. Ilha se esconde atrás dele e Asahi afasta o cachorro. O cachorro aproveita a chance para correr para trás de Asahi e morder suas doces bochechas. Depois, Ilha agradece a ele e pede desculpas pelo que aconteceu. Na escola, Asahi segura o ombro com dor e Bonfa percebe. Ela o leva para a enfermaria para tratar seus ferimentos. Então ela pede desculpas pelo que aconteceu no trem. Amélia entra e o chama de estranho. Asahi percebe que ela está com dor e pergunta se pode ajudá-la. Ela diz que dói sem o sutiã, e ele mostra o sutiã que estava carregando. Ela surta, mas se desculpa depois ao perceber o que aconteceu. Depois da escola, ele consegue esclarecer mal-entendidos, exceto com Aoi, que ficou pior. Ele vai seguir a carta para encontrar quem a enviou. Ele encontra Aoi lá e entrega a ela as calcinhas enquanto Aoi diz que o ama. Enquanto o vento levanta sua saia para mostrar a ele o gatinho. Ele pede para ela repetir, pois se distrai com ela. Hurra! Aoi reforça e diz a ele que quer ser sua esposa e pergunta se ele sente o mesmo. Ele a entende mal, pensando que ela está ali pela emoção de se expor e aponta que ela não está usando calcinha. Aoi tenta se explicar, mas Asahi entende o que aconteceu e aponta as calcinhas dela na árvore e elas são levadas pelo vento. Aoi corre embora, deixando-o confuso. Ele então começa a pensar na confissão de Aoi. E Ilha aparece atrás dele, assustando-o como um cachorro. Então, eles se sentam em algum lugar e Ilha lhe diz que o ama, pois seu coração acelera sempre que vê Asahi. Asahi tenta fazer com que ele explique, mas Monfa aparece e puxa Asahi para longe de Ilha. Ela o leva para a rua e começa a lamber o pomo de Adão dele para escapar dos homens de preto. Ela vai ainda mais fundo e faz Asahi ceder com chupões no pescoço. Monfa explica a ele que os homens de preto são pessoas enviadas por alguém que está tentando se casar com ela, mas ela não está interessada. Então, ela diz a Asahi que o ama e balança seus seios para ele, tentando seduzi-lo. Em vez disso, Asahi foge dela, mas Kirin o vê e pula nele usando um vestido de noiva. Ela começa a persegui-lo e diz que ele tem sorte de ser perseguido por uma modelo como ela. Ela lhe diz que seu vestido de noiva é para o casamento deles, e que o ama. Ele não está interessado, mas Kirin o leva para um love hotel para selar o acordo. Asahi diz para ela se acalmar e, em vez disso, fazer um simples beijo primeiro. Ele diz para ela fechar os olhos, mas então ele foge para deixá-la sozinha. Então, Amélia disfarçada pede a assinatura de Asahi e o força a preencher um formulário de casamento, mas Asahi percebe e se recusa a preenchê-lo. Ela tenta convencê-lo a casar com ela, mas ele não está interessado e a deixa com uma máquina de limpeza que pensa que ela é lixo novamente. Mais tarde em casa, todas as garotas estão na sua casa, recebendo-o como sua esposa. Elas começam a seduzi-lo, mas sua alma é forte demais para os cantos baratos delas. Então, elas dizem a ele que ele recebeu uma mensagem de seu pai. Seu pai lhe diz que todas as 5 são potenciais noivas para ele escolher. Ele diz a Asahi que elas começarão a viver juntas, e ele pode escolher uma delas ou nenhuma. Então as garotas começam a cobiçá-lo e empurram seus vários melões saborosos nele para mostrar como é o paraíso. Asahi se cansa e manda todas irem embora. Ilia diz a ele que eles não têm para onde ir, mas Asahi não se importa. Ele diz a elas que sua casa não tem quartos suficientes para todas, mas percebe que sua casa de repente tem quartos extras. Elas dizem que ele não tem motivo para não querê-las, mas ele diz que um cara como ele não deveria morar com tantas garotas e um garoto fofo ao mesmo tempo. Ele os avisa que coisas sujas podem acontecer, mas as garotas o encorajam a fazê-lo. Então, elas imploram para que ele as deixe ficar com ele. Aoi cozinha o jantar e as garotas começam a tentar alimentá-lo. Mais tarde, Aoi senta-se ao lado dele e agradece por não tê-las expulsado. Ele começa a ficar consciente das tramas e curvas ao seu redor e foge para tomar um banho. Kirin começa a se despir para se juntar a ele e é expulsa. Enquanto isso, Amélia está dentro da banheira como uma mergulhadora, esperando dar uma espiada em seu barracuda. Asahi percebe e afoga-a, mas Amélia se recusa e lhe mostra suas cerejas. Asahi sai para ir ao seu quarto. Ele começa a olhar ao redor para garantir que seu quarto esteja livre de garotas. E ele olha para cima e vê Monfa presa no telhado. Mais tarde, ele os repreende e diz para saírem. Eles dizem que não tem para onde ir, então em vez disso, Asahi sai de sua própria casa. Depois ele vai a um templo sozinho e Aoi o encontra. Aoi diz a ele que eles estavam esperando para conhecê-lo todo esse tempo para ver que tipo de destino os aguarda. Ela pede para ele voltar e diz que eles irão embora se ele quiser. Ela diz que eles eventualmente descobrirão onde ficar. As palavras dela tocam Asahi e ele decide que eles podem ficar na casa dele. Ele a elogia e ela se lembra do passado, o que a faz chorar de felicidade.
Enquanto isso, as meninas já fizeram as malas e estão prontas para partir. Em seguida, Asahi diz a elas que podem ficar com ele para começar a fazer bebês. Alguns dias depois, ele acorda e vê todas as suas trancas abertas e uma garota debaixo do seu cobertor. Ele abre o cobertor e vê Amelia querendo colocar os dedos dele como assinatura no formulário de casamento. Mais tarde, ele diz a Aoi que isso acontece de novo quando outra garota invade seu quarto. Então, Kirin desce do seu quarto e pede algumas toalhas a Aoi como se fosse sua própria mãe. Asahi pergunta a Aoi por que ela nunca invadiu seu quarto como as outras, mas então Monfa aparece e pede seu tablet como uma criança. Então Amelia aparece e pede o sutiã de Aoi. Aoi pede a Amelia para ajudá-la a fazer o café da manhã, mas Ilha aparece e assume. Mais tarde, Ilha consegue escrever nomes em uma omelete, mas Amelia não quer ficar para trás e faz o mesmo. Ela tenta escrever o nome de Asahi, mas acaba escrevendo besteiras enquanto luta para escrever kanji. Na escola, o professor pede à turma que escreva kanji e Amelia fica insegura. Primeiro, o professor pede a Kirin para escrever no quadro, e ela faz isso com distinção. Então, é a vez de Amelia escrever no quadro e ela acaba escrevendo em uma língua alienígena. Ela fica envergonhada e toda a classe ri. Após a aula, o professor anuncia um teste de kanji. Amelia ri, sentindo-se acima do teste, e convida Asahi para almoçar, mas ele está... Enquanto isso, Asahi almoça com Yoshio para evitar as garotas. Yoshio diz que acha Amelia fofa, mas Asahi discorda e fica traumatizado ao lembrar do outro dia, quando Amelia perdeu um pedra, papel e tesoura para a TV, e começa um treinamento para sempre vencer no pedra, papel e tesoura. Então, ela desafia as outras meninas e coloca seus pudins em jogo, pensando que vai vencer. Ela acaba perdendo seus pudins e o orgulho ao mesmo tempo. Yoshio diz a Asahi que as meninas, e especialmente a Aoi, devem realmente amá-lo para cozinhar seus pratos favoritos todos os dias. De repente, ele percebe que nunca contou a Aoi sobre seus pratos favoritos. À noite, Asahi sai à procura de Amelia e vai até o quarto dela. Ele a ouve fazendo barulhos felizes e doces atrás da porta e vai confrontá-la. Acontece que ela está apenas estudando kanji através de livros divertidos picantes. Ela está frustrada por estar tendo dificuldade em dominar o idioma e quer ser boa nisso também. Então, Asahi se oferece para ensiná-la. Eles se encontram na biblioteca, e Asahi começa dando a ela um teste simples, ao qual ela responde com coisas como creme branco pegajoso e salsichas gordas. Ele lhe dá mais testes e ela estranhamente responde com coisas como colo do útero, bochechas e cogumelos. Ele se pergunta por que ela só é boa em escrever coisas obscenas e decide ensiná-la desde o começo. De volta em casa, Amelia nem está comendo seus pudins favoritos e Asahi percebe que Amelia está estudando intensamente em seu quarto. Na escola, Amelia continua a estudar e a trabalhar mais do que qualquer um, pois não gosta de perder. Asahi tenta convencê-la de que não tem problema ser ruim em algumas coisas, mas ela recusa. Ela diz a ele que sua mamãe não criou uma fraca e que ela vai continuar se esforçando ao máximo porque quer falar a língua dele. Em casa, as meninas começam a se preocupar com Amelia. Asahi vai até o quarto dela para ver como ela está. Ela diz para ele deixá-la em paz e começa a chorar. Ela lhe diz que se odeia por não conseguir expressar seus sentimentos corretamente, e muitas vezes afasta as pessoas por causa de suas emoções conflituosas que a fazem se odiar. Ele a elogia e diz que nunca a odiará, e que ama o quanto ela é esforçada em querer falar a língua dele. Em seguida, ele dá um tapinha na cabeça dela e ela desbloqueia uma memória dele no passado. Ela volta ao normal e diz para ele enchê-la com seu Baby Better. Em vez disso, ele lhe dá algumas notas para ajudar para estudar kanji. Ela o agradece e começa a corar. No dia seguinte, Amelia começa a colocar notas de kanji em tudo na casa para ajudá-la a estudar e as garotas a apoiam. Escola, eles terminam o teste. Alguns dias depois, Amelia diz a Asahi que é a vez dela ensinar a ele o inglês do rei. Então, os resultados do teste chegam, e Amelia tira 70 no teste. Ela pega seu pequeno caderno e sorri ao ver a confiança de Asahi nela. Asahi vê um bilhete na sua lancheira de Amelia pedindo para ele ensiná-la mais tarde. Ele abre sua marmita e vê uma omelete com seu nome escrito feito por Amelia em kanji. Enquanto está sozinho, Ilha começa a se lembrar de seu pai, que lhe diz para parar de viver como uma garota e viver como um homem. Asahi abre a porta e vê Ilha agachado no vaso, fechando-a para lhe dar um pouco de privacidade. Alguns dias antes, Ilha e as meninas ganharam um ingresso gratuito para uma vila com banhos termais. Eles vão até uma vila com aparência assustadora e Amelia começa a salivar porque é o mesmo local onde filmaram um filme adulto que ela adora. O estalajadeiro os cumprimenta, e ele é um titã de 3 metros de altura saído diretamente de um filme do Ghibli. O grupo começa a ficar nervoso, e eles pedem seus quartos com as meninas e os meninos separados. Asahi e Ilha ficam em um quarto, só os dois.
Ilya começa a ficar nervoso, então as meninas entram e pedem a Asahi para brincar com elas. As meninas começam a balançar seus peitos e a jogar ping-pong enquanto os meninos assistem enquanto juízes de pontuação. Kirin começa a falar mal de Monkfa, chamando-a de velha e caída. Monkfa se inspira em Michael Jordan e leva para o lado pessoal antes de acertar a bola mais rápido do que a própria luz. A bola começa a quicar, destruindo decorações e roupas antes de parar debaixo das bolas de Asahi, tornando-se seu terceiro saco. As meninas estão tremendo com o poder de Monkfa e as roupas de Kirin começam a se dissolver. Mais tarde no jantar, Amelia pede sushi servido nos corpos nus das garotas, como nos filmes, mas recebe uma bandeja de Tengu em vez disso. Ela pergunta o que é, e Monkfa explica que Tengu são criaturas parecidas com Pinóquio na cor vermelha, que são uma lenda naquele local. A estalajadeira conta a eles que seus ancestrais uma vez viram um Tengu no onsen, mas o grupo não acredita na história furada. Depois no banho, Ilya está nervoso para mostrar seu enorme shimate no banho, mas Asahi bate em suas bochechas doces e exibe seu winner, deixando Ilya ainda mais nervoso. Asahi vai primeiro para o banho quente e Ilya procura uma maneira de sair dessa situação e vê a máscara Tengu. Enquanto isso, as meninas estão admirando os corpos umas das outras e começam a discutir sobre quem tem os melões mais saborosos. Ilya finalmente sai e choca Asahi com o tamanho de sua carne sob a toalha. Ilya pede desculpas por não conseguir caber na toalha e Asahi começa a chamá-lo de melhor espécime masculino desde os tempos de Rasputin. Ilya passa por ele balançando sua carne e Asahi ainda não consegue acreditar no tamanho absoluto de seu schnitzel. Asahi se oferece para lavar as costas de Ilya. Ele começa a lavar as costas de Ilya e começa a suspeitar do porquê de Ilya continuar mentindo sobre si mesmo. Ilya rapidamente vira a situação e se oferece para lavar as costas de Asahi. Asahi tenta recusar, mas Ilya ameaça-o usando seu enorme rifle. Então, Ilya começa a limpar as costas dele e continua acertando suas costas involuntariamente com sua salsicha. Ilya escorrega e foge para a sauna. Enquanto isso, as meninas estão se divertindo no banho enquanto Kirin tenta espiar Asahi e Ilya. Na sauna, Ilya e Asahi competem para ver quem consegue aguentar mais tempo. Ilya se recusa a desistir por medo de que Asahi descubra que ela é na verdade uma garota. De repente, o calor aumenta e queima a máscara Tengu debaixo da toalha de Ilya. Asahi fica chocado ao ver a máscara queimando, o que faz Ilya parecer estar se transformando. Ele então vai até Ilya e diz a ela que ela é um homem entre todos os homens após ver sua aura divina. Ilya sai ao ar livre e o vento leva suas toalhas junto com sua falsa salsicha gigante. Asahi está caminhando para se juntar a ela, e ela tenta rapidamente pegar sua toalha de volta. Enquanto isso, Kirin e Amelia criaram uma escada improvisada para espiar os meninos. Finalmente, Asahi sai ao ar livre para ver Ilya usando a máscara no rosto. Ela começa a falar como um Tengu, e todos acreditam nela e começam a entrar em pânico. Ilya consegue esconder sua identidade secreta de Asahi, mas ela escorrega no sabão e mostra a Asahi o que ela realmente é. Mais tarde, Ilya acorda ao lado de Asahi e começa a entrar em pânico. Asahi pede desculpas por não perceber que ela é uma garota e não um cara com um membro de um pé de comprimento. Ela diz a ele que foi culpa dela por fingir e mentir ser um homem o tempo todo. Ela começa a contar a Asahi como seu pai sempre quis que ela fosse um menino antes de morrer e ela escolheu cumprir seus desejos. Então Asahi diz a ela que ela deve escolher o que quer. Ilya começa a chorar e diz a ele que quer ser uma princesa e não um príncipe. Asahi encanta-a e ela começa a ter um flashback de um Asahi mais jovem. Então ela o agradece por tranquilizá-la. No dia seguinte, Amelia e Kirin começam a falar sobre como viram o estranho Tengu nu balançando as bochechas. Enquanto isso, Ilya está mais vermelha que um tomate. No dia seguinte, Ilya se torna uma mulher com o nome de Irina. Então, Monkfa vai até Asahi e faz de conta que são marido e mulher. Na aula, Yoshio diz a Asahi o quanto está com inveja dele por poder esbarrar camas e chupar os dedos dos pés de uma mulher madura como Monkfa. Eles veem sua popularidade entre meninos e meninas e acham que ela é uma mulher confiável. Mais tarde, Monkfa fica bêbada, destruindo sua reputação de confiável. Amelia pede a Monkfa para compartilhar um pouco de sua bebida, mas Aoi diz que não enquanto dá alguns petiscos para Monkfa. Ilya começa a corar e diz a Monkfa que seu leite está escorregando. Monkfa provoca Asahi e pede para ele colocar seus jugs no lugar. E Karen fica com ciúmes. Monkfa começa a abraçar todo mundo por amor e desmaia por causa da bebida. Mais tarde, Asahi vai para o quarto e vê uma garota debaixo do cobertor dele. Ele a repreende e abre o cobertor para ver um cara esperando por ele chamado Coronel Sanders. Ele diz a Asahi para ir com ele e o nocautear. Mais tarde, Asahi acorda em um quarto desconhecido, amarrado com cordas. Sanders diz a ele que é uma isca para atrair alguém e que essa pessoa está em sua casa. Então, um ataque acontece e Monkfa está lá para salvá-lo. Ela começa a babar ao ver Asahi tão exposto e começa a tirar fotos. Em seguida, eles escapam da sala e passam pelos corpos no chão. Em seguida, o reforço inimigo chega e tenta atacar, mas Monkfa pode derrotá-los enquanto Asahi usa o brinquedo favorito de uma mulher para ajudá-la.
Eles correm para o elevador, mas ele não está funcionando. Monfa diz a ele que eles precisam ir para a sala de controle e usa seus poderes de exterminador para localizá-la. Então, as portas da sala de controle estão trancadas, mas ela faz como Tom Cruise e invade a sala por fora. Ela começa a hackear e consegue abrir o acesso. De repente, Sanders aparece do chão e chama Monfa de Tigre Sangrento. Sanders os ataca, mas Monfa o empurra de volta. Sanders começa a monologar sobre Monfa e sua vida anterior como a segunda vinda de John Wick com o nome de código Bloody Tiger. Asahi fica incrédulo ao ouvir Sanders falar sobre como Monfa era uma agente de sangue frio capaz de derrubar organizações, e tinha as mãos cobertas de sangue. Sanders investe contra eles e começa a bater em Monfa, exigindo que ela fique séria. Então, ele se aproxima de Asahi como uma forma de motivar Monfa a lutar com mais força. Ela salta sobre Sanders por trás, mas ele a contra-ataca e a segura de cabeça para baixo. Monfa diz a Asahi para apertar um interruptor e então sua armadilha funciona apertando os fios em volta de Sanders. Fica mais apertado e Monfa lhe chuta no rosto. Depois eles vão para o elevador e ela percebe que Asahi está sangrando e usa sua saia para fazer um curativo nele. Ela então diz a ele que Sanders estava certo, mas que ela queria mudar seu modo de vida e se tornar uma professora que constrói um futuro e aproveita seu tempo com os outros. Ela agradece a ele por lhe dar a chance de provar a boa vida e sentir qual é o significado da vida. O elevador abre e ela troca de roupa enquanto diz que irá mantê-lo seguro. Mais tarde, os guardas estão prontos para receber o elevador com suas armas, mas Monfa sai e mostra a eles quem manda. Ela se move mais rápido que as balas e começa a enfrentá-los com seus punhos. Ela diz a Asahi que ele deve escapar pela saída de emergência. Asahi pede para ela ir com ele, mas ela quer se sacrificar tragicamente e diz a Asahi para escapar sem ela. Asahi foge com o coração pesado e começa a se lembrar de Monfa em sua mente. Enquanto isso, Monfa continua lutando e acaba chorando por perder a vida que tinha. De repente, Sanders quase a esmagou e aparece como o exterminador com seu corpo meio robótico. Mas as melhorias robóticas de Sanders são muito fortes e ele a sufoca contra a parede. Então, Asahi ajuda A e avança diretamente em Sanders. Asahi se recusa a desistir dela e Monfa lembra-se de seu passado. Enquanto isso, Sanders ataca Asahi, mas Asahi o engana usando loção e indo sem roupa íntima. Ele usa a coragem e a inteligência e eletrocuta Sanders antes de Monfa dar o golpe final para derrotá-lo. Então, Asahi está totalmente nu e diz a ela que não vai para casa sem ela, pois ela é alguém precioso para ele. Monfa começa a chorar e abraça seu corpo pegajoso em seus seios. Então, eles dão as mãos enquanto encaram o pôr do sol para ir para casa. Na manhã seguinte, Karen chega em casa tarde, entra na sala de estar e começa a entrar em pânico. As outras garotas acordam para ver o que ela vê e veem Asahi ensopado dormindo nos seios leitosos de Monfa. Alguns dias depois, uma barra de saúde aparece e sobe enquanto Asahi faz compras em uma loja de conveniência. Um robô aparece e começa a escaneá-lo termicamente para revelar que seu membro tem uma alta temperatura. Tenta atacá-lo, mas um membro de Sailor Moon perdido o salva. No dia seguinte, ele conta a Yoshio que viu uma garota mágica, e Yoshio o chama de delirante. Então, Karen vai até Asahi e pede para ele transar com ela sem parar. Ela diz que está com ciúmes porque ele tem dado mais atenção a outras garotas, mas não a ela. Então, um robô gigante aparece na cidade e as notícias relatam que o robô é alienígena e está em diferentes países. De repente, um robô escaneia o Dingos do cara e os ataca, mas Monfa salva Asahi de ser atacado. De repente, Yoshio tem uma fralda que torra sua salsicha e ovos até ficarem crocantes. Então eles percebem que Karen sumiu. No telhado, Karen se transforma em uma garota mágica e Asahi a surpreende no ato. Um coelho robô aparece e diz a Asahi que ele vai entender mais tarde. Karen pede a Asahi para tocar seus melões e o coelho o empurra para fazê-lo. Ao ter seus melões tocados, seu poder sobe para mais de 9.000 e ela voa para o monstro. Ela usa seu bastão e lança um ataque no monstro, mas não tem efeito. Ela perde poder e voa de volta para Asahi. Mais tarde, Karen explica como ela adquiriu seus poderes durante uma sessão de fotos e faz um pacto com o coelho para se tornar uma super-heroína garota mágica. O coelho se apresenta como Sagami, que é um rejeitado do Doraemon. Sagami explica que os robôs gostam de pegar as bolas dos homens colocando bombas em suas virilhas com o objetivo de tornar todos os homens incapazes de reproduzir. Sagami continua dizendo que o poder de Karen é a chave e que eles precisam de Asahi para ajudá-los. Mais tarde, as garotas fogem para casa para segurança. Enquanto isso, Karen e Asahi vão a um dispositivo especial que contém uma habilidade especial que aumenta o poder de Karen. Sagami continua dizendo que Asahi precisa fazer o coração de Karen disparar. Eles entram no dispositivo e Karen começa a
tirar a roupa. Karin diz a ele para encostar o tubo em suas bochechas para aumentar seus poderes. Asahi fica curioso e pergunta como ela aumentava seus poderes antes. E acontece que ela andava espiando ele, tomando banho e cheirando suas roupas. Asahi então a empurra contra a parede para acelerar seu coração, mas não é suficiente. Depois ele se aproxima para beijá-la, mas recua. De repente, ele pergunta se ela gosta dele e mostra que o medidor de poder não subiu nem um pouco como prova. Karin diz a ele que não sabe como é amar alguém. Ela o insta a fim de que o mundo está acabando e se despe completamente antes de empurrá-lo para o sofá e tirar suas roupas. Ela pede a Asahi para fazer o ato, mas então as outras garotas estão do lado de fora do dispositivo depois que ele ouve a voz de Asahi. Asahi tenta gritar, mas Karin tapa a boca dele enquanto os olhos de Eli quase se tornam. Em seguida, Karin tira a cueca de Asahi e sorri ao ver sua banana carnuda. Asahi dá um tapa na cabeça dela e diz que ela precisa se valorizar mais. Karin tenta convencê-lo, mas ele diz que a valoriza tanto que é melhor ela fazer isso com alguém que ame. Sagami diz para ele ter coragem e já colocar a sua carne nela. Mas Asahi diz a coelhinha no cio para se importar com os sentimentos de Karin. O coração de Karin bate mais rápido e o medidor de potência sobe ao ouvir suas palavras. De repente, o robô aparece e Asahi age como uma distração enquanto coloca seus atributos em risco. Enquanto isso, o coração de Karin começa a bater mais forte e ela começa a brilhar. Os robôs estão prestes a explodir as bolas de Asahi, mas Karin se transforma a tempo de salvá-lo. Ela se transforma em uma garota mágica de nível superior. Ela diz a Asahi que renasceu e vai direto ao assunto. Ela aponta seu bastão mágico para o grande robô e enfrenta-o em uma batalha colorida. Então, Asahi segura o bastão dela e a ajuda a derrotar o grande robô destruidor de bolas. O robô explode e devolve todas as bolas que pegou aos seus legítimos donos. Karin volta ao normal e desbloqueia uma memória do seu passado com ele. Uma pena cai em sua cabeça e Asahi tenta pegá-la, mas Karin diz para ele não se aproximar mais. Enquanto isso, uma reunião secreta entre os despertadores é realizada com um doutor chamado Yoshino. Em um sonho, Asahi caminha pela praia observando as estrelas com uma garota. Ela começa a encantá-lo e diz que gostaria que esse pequeno sonho deles pudesse durar para sempre. Então ele acorda para um mundo real de merda. As garotas estão esperando e Amelia pula em sua cama, mas ele desvia. Amelia lhe diz para se preparar para a viagem à praia. Mais tarde, Yoshio começa a animá-los com uma viagem à praia particular de sua família. Mas eles ignoram esse camponês virgem e começam a admirar o vencedor Asahi. Irina começa a se empolgar, mas as garotas dizem que o mar tem monstros tentaculares que vão transformar isso em um show para maiores de 18. Yoshio se cansa e diz que todos eles, incluindo Asahi, vão cair no seu charme mais tarde. Em seguida, o carro deles chega e Yoshio acena apenas para ser atropelado pelo carro, nunca mais será visto novamente. Mais tarde na vila, eles deixam a existência pobre e sem importância de Yoshio para trás, e Asahi percebe que realmente não o conhece muito bem. Depois, eles vão à praia e as meninas começam a se molhar e brincar umas com as outras. Irina lhe diz que está feliz por ele sempre a apoiar, enquanto Mongfa fica com ciúmes. Ela lhe diz para ser mais ousado e chamá-la pelo nome ou de Mamãe Leite. Amelia diz para ela parar de cobiçar Asahi sozinha, e Karin atira água nela. Depois as garotas se divertem e Karin chama Mongfa de velha só de brincadeira. Mongfa persegue Karin até uma placa na praia. Elas leem a placa e ela diz que a praia é apenas para nudistas. De repente, as garotas tiram a roupa e ficam sem nada. Asahi começa a morrer de vergonha com seu Willy à mostra, e as garotas colocam uma máscara de Gimp nele para proteger sua identidade. Elas jogam um jogo onde o caçador mascarado as persegue e começa a correr. Então as garotas o enterram na areia ao lado de uma melancia. Elas jogam o jogo de bater na melancia e Mongfa quase destrói Asahi, mas erra completamente antes de enviar todos. Voando, Asahi olha ao redor sem a máscara de couro e vê o roast beef das garotas e todas gritam. Depois eles caminham juntos para a vila e as garotas desejam que isso possa durar para sempre. E todos desaparecem de repente. Asahi começa a procurá-las na vila, mas elas não estão lá. De repente, ele aparece e não se lembra das outras garotas. Asahi começa a se tornar o cara de Golden Time, e também esquece. Eles começam a preparar o jantar, mas Asahi continua preparando os pratos para 6 pessoas. Ele deixa cair um prato e segura as mãos de Eli. Então Yoshio liga para o seu telefone, mas ele recusa as chamadas escondidas de Asahi. Mais tarde, eles começam um churrasco e Eli começa a cortar a carne de forma ameaçadora. Yoshio liga novamente, mas desta vez ele destrói o telefone às escondidas de Asahi. Asahi percebe que o relógio está quebrado, mas ele diz para ele ignorar para começar o jantar. Então eles jantam e há aipo na comida e Asahi diz a ela que tem gostado de comer isso recentemente. Depois eles se sentam em frente ao fogo e ele começa a se lembrar das garotas, mas Eli o distrai para caminhar em outro lugar. Eles vão a um lago secreto com uma sakura no meio, e Eli diz a ele que o ama.
Ela pede para ele amá-la, e apenas a ela, mas a memória de Asahi voltou. Ele pergunta a ela onde as outras foram e exige que ela responda. Ele implora para ele parar de se importar e ficar com ela, enquanto promete realizar todos os seus desejos. Ela diz que quer estar com ele para sempre, o que desencadeia a memória dele e chama por Monfa. Ele começa a dizer os nomes das outras garotas e isso quebra Eli. Asahi de repente se lembra da garota do seu passado, Ai, e ela aparece na frente dele como nos velhos tempos enquanto Eli está ausente. Ai diz a ele que quer ficar com ele, mas não é possível. Ela pede para ele nunca mais voltar aqui. De repente, tudo começa a falhar e fica escuro. Asahi acorda em sua cama como de costume e está extremamente atrasado para a escola. Ele olha ao redor para ver que as garotas não estão lá, mas sua mãe está. Enquanto isso, um cientista está rastreando-o. Asahi corre para a escola e vê um estudante diferente em seu assento. Asahi começa a perguntar-lhe sobre a Amélia e os outros, mas os colegas riem dele, achando que é uma piada, pois eles não existem. Asahi foge e alguns alunos o reconhecem como o aluno que está ausente há séculos. Ele continua correndo em terror e chega à árvore de Sakura para ver que ela não existe mais. De repente, a cientista aparece e começa a testar sua saúde. Asahi não sabe quem ela é, mas então ela tira um Yoshio e começa a falar como... Então, ela o leva a algum lugar com a promessa de que ele poderá encontrá-los. Eles chegam a uma instalação e veem todos em pânico, e param para se esconder de alguém. Eles vão para o escritório dela, e ela pede para ele se sentar em uma cadeira que testa a saúde dele. Ela verifica e vê que ele está saudável, mas ele está cansado disso e ameaça ir embora se não ver as garotas. Ela o acalma e se apresenta como Yoshino. Ele não a reconhece e ela lhe mostra um artigo sobre o teste Aoi. Asahi começa a se lembrar de seu passado quando leu sobre isso pela primeira vez. Então, ela mostra-lhe um item, e ele se lembra de quando conheceu Yoshino pela primeira vez. Após ser selecionado para o teste Aoi, ela começa a ficar empolgada por ele lembrar, mas ele não se lembra de porra nenhuma. Então, ela desiste e, em vez disso, mostra-lhe um holograma. Mostra-lhe a casa onde ele vive. E ela explica que ele tem vivido naquela casa em um mundo de realidade virtual nos últimos meses. Ele exige uma explicação sobre as garotas. E Yoshino diz-lhe que cada uma delas é uma inteligência artificial. Asahi não consegue acreditar e começa a rir como um maníaco. Ele começa a explicar como é capaz de tocá-los e cheirá-los. Mas Yoshino explica que era tudo IA. E explica que a IA se tornou uma parte importante da sociedade e recebeu uma atualização adicional, que é a emoção humana. Ela explica que ao longo dos anos os humanos desenvolveram IA para serem mais parecidas com humanos, mas elas ainda carecem de sentimentos. Então, eles fizeram uma descoberta ao criar uma IA de próximo nível com emoções reais. Para alcançá-lo, a IA tem que interagir com seres humanos reais, que é o projeto para o qual Asahi se inscreveu. Ela explica que Asahi se inscreveu para as emoções românticas como seu experimento. Ela continua dizendo que a IA que eles precisam foi projetada por pesquisadores de todo o mundo para garantir que o sujeito de teste seja atraído pela IA. E o resultado dessas pesquisas são as garotas com quem ele viveu. Communication Asahi começa a perder a cabeça, e Yoshino explica que estava guiando-o do mundo real através de Yoshio. E a razão pela qual as garotas dizem que o amavam muito cedo é porque a IA não entende o conceito de amor. Depois de passar tempo com Asahi, as meninas começam a entender os mesmos sentimentos que os humanos têm. Até a manhã da viagem à praia, elas perderam a conexão com aquele mundo quando Yoshio foi jogado pelo carro. Então, elas forçam Asahi a voltar à realidade. Asahi começa a enlouquecer, incapaz de aceitar sua realidade. Yoshino exige que ele aceite a verdade, e Asahi cai de joelhos em dor. Então, a Júnior de Yoshino, Yubikata, entra, dizendo a ela que não está autorizada a estar ali. Ela vê Asahi e diz que será um problema se o chefe souber. De repente, o chefe aparece e eles tentam esconder Asahi dele. Ele repreende Yoshino por violar o protocolo para continuar com o experimento sozinha enquanto Yoshino brinca. O chefe se cansou e a demitiu. Mais tarde, Yoshino e Yubikata levam o Asahi inerte embora. Yubikata pergunta a Yoshino por que Asahi está aqui. As IAs de Kirin e os outros forçaram o logout, causando o caos que está acontecendo na instalação. Yoshino se pergunta se Asahi foi escolhido aleatoriamente, mas tem uma teoria de que a IA o escolheu de propósito. Em seguida, Yoshino o traz para conversar sobre uma pessoa especial na vida dele. A assistente explica que certa vez havia um cientista louco chamado Doutor Ozawa, que desenvolveu um sistema para simular o cérebro humano sozinho e sua criação se tornou a mãe de toda a inteligência artificial e ele a chamou de AI. O cientista louco era viúvo, e ele tinha uma filha que ele amava tanto que era a melhor amiga de Asahi. Asahi começa a se lembrar dela e de sua própria vida, incluindo o cientista louco. O cientista louco fica ainda mais obcecado em sua pesquisa, e então a filha é atingida por uma doença perigosa que faz com que o cientista fique ainda mais insano. Mas ele falhou em sua tentativa e acabou transferindo a mente da filha para a inteligência artificial para mantê-la viva. A filha era amiga de infância de Asahi.
Asahi vai ao túmulo dela e chora de agonia. Então, o mundo começa a dar errado quando a IA é quebrada, e 80 aparece na tela de forma ameaçadora. Na manhã seguinte, Asahi toma café da manhã com sua mãe e come apenas uma banana. As notícias dizem que a instalação teve uma falha de sistema que fez tudo dar errado, mas agora tudo está sob controle. Enquanto isso, na instalação Cavendish, todos estão em pânico enquanto uma inteligência artificial assume o controle do satélite deles. Yubikata tenta aconselhar o chefe a pedir ajuda a Yoshino, mas ele se recusa. Ela tenta mostrar a ele alguns dados, mas ele diz para ela ir lá fora e consertar tudo. Depois, Yubikata conversa com Yoshino sobre o problema e diz-lhe que encontrou uma mensagem oculta do satélite. Enquanto isso, Asahi está em casa e Yoshino vem visitá-lo. Então ela pede a Asahi um favor para voltar ao mundo virtual, mas Asahi recusa, pois já aceitou que nunca os verá novamente. Ele começa a chorar e se lembra de Ai, que morreu. Ela diz a ele que de todas as garotas, Aoi se assemelha mais a Ai, e que ao passar tempo com ele, Aoi desperta sua consciência. Ela explica que Aoi ficou fora de controle e assumiu o satélite carregado com todos os dados de IA. Mesmo que tudo esteja de volta ao normal, Yoshino teme que aconteça novamente. Ela diz que o satélite recusa qualquer acesso externo, exceto um, que é Asahi. O satélite enviou uma mensagem simples: "Quero ver você", que Yoshino acredita ser direcionada a ele. Ela implora a ele, mas Loverin começa a dar defeito do nada. Então, Loverin cria um holograma que tem 4 silhuetas. Elas começam a falar e soam como Amélia e os outros. Eles formam seu corpo e se transformam em Minecraft Steve. Dizem a ele que sentiram sua falta e se transformam de volta em IA. As meninas estão felizes por verem novamente o pai do bebê, Asahi. As meninas explicam que Amélia sentiu uma perturbação na força e pede para elas se esconderem em uma das pastas impróprias do cientista de Aoi, que estava tentando desconectá-las. Então, eles pediram a Asahi para parar Aoi e salvá-la, pois ela está sofrendo com as novas emoções que acabou de descobrir. Irina lamenta que nunca perceberam a mudança repentina de Aoi, mesmo sendo amigas. Então, Yoshino começa a pensar no motivo pelo qual Aoi mudou, mas as meninas descobrem e imploram a Asahi para salvar Aoi, pois ela precisa dele. As meninas começam a dizer a Asahi que sentem falta dele e do seu pequeno pepino fofinho que faz cócegas. De repente, Yubikata liga para Yoshino para lhe contar sobre emergência. Então Loverin começa a falhar devido às ações de Aoi, e as garotas imploram para que ele volte antes de desaparecerem. Tudo sai do controle, e Yoshino implora para ele ajudá-los e ir encontrar Aoi, antes que a instalação Cavendish apague todos os dados, incluindo Aoi e todas as garotas. Asahi se recusa a seguir, e Yoshino a deixa para ir salvar tudo. Mais tarde, Asahi começa a lembrar das meninas e o quanto elas significam para ele. Ele olha para uma foto dele com Ai, iniciando um flashback. Os dois foram comprar um bolo para a mãe falecida de Ai. Asahi pergunta a Ai se ela se sente solitária após perder a mãe, mas ela não se lembra bem dela. Então ele pergunta a ela se ela gostaria de conhecê-la se tivesse a chance. Ela responde que sim, e diz a ele que gostaria de dizer obrigada por me dar a luz. Após essa memória, Asahi sai correndo e decide juntar-se a Yoshino em sua missão. Eles andam na moto dela, passando por todos os carros parados depois de perderem a IA que os controlava. Ela canaliza seu Valentino Rossi interior e dirige até o local. Eles chegam à vila do doutor, Aizawa, e entram. Ele vê um desenho de Aizawa feito por Ai e vai até o porão. Yoshino explica que o laboratório de Aizawa é o único lugar no mundo capaz de enviar Asahi de volta para encontrar Aoi. Ele pergunta por que ela conduziu este experimento mesmo após ele ter sido interrompido. Então Yoshino se lembra quando ela fala com Aoi, e Aoi diz a ela que quer tentar se apaixonar, mesmo que seja só uma vez. Agora ela percebe que a razão pela qual Aoi enlouqueceu foi o amor. Então ela liga a máquina e pergunta a ele se tem certeza sobre voltar. Asahi responde, claro que sim. Yoshino deseja-lhe boa sorte antes de enviá-lo para o simulador de encontros de Sword Art Online. Asahi acorda na Matrix, e Loverin está lá com ele depois de ter se infiltrado. Loverin explica que ele é controlado por Yoshino de fora para monitorar Asahi. De repente, folhas de Sakura voam ao redor dele e o escaneiam antes de se transformarem em uma borboleta. Ele a segue até uma parede destrancada e volta para dentro do mundo. Loverin começa a falhar e dá à luz Yoshio controlado por Yoshino. Os dois estão nus e Yoshio começa a ser um Susibaka, admirando o Jingalin de Asahi. Então, um robô de limpeza aparece e os persegue para desconectá-los à força. Os cães assustadores aparecem e os perseguem também. Yoshio é violado por 2 cães ao mesmo tempo, mas então Asa o puxa e salta para o lago. Eles aparecem na frente das garotas, e elas começam a gritar ao ver os 2 patetas. Elas começam a se perguntar por que Yoshio não está morto depois de ser atropelado pelo carro, e então Yoshio vomita um ovo, assustando todos. Mas o ovo revela ser Sajimi, também controlado por Yoshino. Monfa vai até Asahi para agradecê-lo por voltar.
As garotas ficam com ciúmes e começam a abraçá-lo. Ele olha para a mão e sorri ao ver a marca das garotas nele. Eles discutem a situação causada por Aoi querer ver Asahi, enquanto Ai não quer. Sajimi os avisa que há monstros criados pelos pesquisadores Cavendish que apagarão as garotas da existência se forem pegas. Asahi diz para ele não se preocupar, pois o grande pai Chad Asahi está aqui. Então Sajimi lhe diz que o cérebro de Asahi será frito até ficar crocante se ele também for pego. Amélia mostra-lhes a sua pesquisa, que indica que Aoi está no centro do mundo, cercada por protetores, mas há um caminho secreto para chegar até ela criado por Aoi para eles atravessarem. Então o grupo parte e começa pela sala de contenção de Sanders. Eles começam a correr para Aoi e o que os espera são os guardas congelados. Sajimi rebola na frente deles para zombar e eles se descongelam. As garotas Power Rangers se transformam e começam a limpar a casa. Um dos guardas explode e lança Asahi e Sagimi para um local diferente. Asahi pergunta a Yoshino se as meninas estão sempre programadas para conhecê-lo e se apaixonarem por ele, como nos dramas coreanos, e Yoshino diz que sim, desapontando Asahi. Enquanto isso, Monfa corre para salvar Asahi e ouve sua conversa com Yoshino. Monfa vai até ele e eles ouvem Irina gritando. Eles encontram um monstro borracha que irá deletá-los e ele se transforma nos guardas. Os guardas capturam Sajimi e deletam o coelho do mundo. Eles tentam atacar Kirin, mas Asahi pensa rápido e a salva. Monfa diz a ele para recuar, pois ele é humano, mas Asahi a encanta dizendo que tanto a IA quanto os humanos são preciosos. Então eles batalham contra os guardas borracha, cuidando das costas um do outro. Eles continuam correndo e acabam em uma capela com uma alavanca no final. De repente, Sanders aparece para deletá-los, mas Monfa se cansa das suas besteiras e o soca. Em seguida, eles vão até a alavanca e lutam para abri-la. Atrás deles estão o monstro apagador e os guardas. O monstro apagador ressuscita Sanders em um ciborgue enlouquecido. Eles não conseguem fechar a porta e Monfa diz a Asahi que sente uma sensação quente no coração. E mesmo como uma IA, ela ama Asahi. Ela o beija e se sacrifica. Asahi se lembra de quando protegeu Ai dos valentões, que foi a memória que Monfa tinha visto. Monfa olha para o homem que ama mais uma vez e diz: "Eu te amo." Monfa destrói a alavanca e luta contra os inimigos. Em seu coração, ela é grata pelo sentimento de amor que tem. Então ela fecha os olhos pela última vez e desaparece. Asahi grita seu nome em agonia. No mundo real, Yubikata se encontra com Yoshino para ajudá-la. Yoshino pede para ajudar a fazer login novamente, mas de repente vê Monfa deletada. Enquanto isso, Asahi e as garotas começam a lamentar. Kirin começa a insultar Monfa por tentar agir toda forte, mas chora enquanto faz isso. Asahi se levanta e diz às garotas para serem fortes e continuarem. Eles se encontram na escola. De repente, robôs começam a te atacar e Asahi é atingido. Irina o cuida e Asahi diz que não deixará nenhum deles se machucar. Enquanto isso, Amelia está procurando maneiras de chegar a Aoa. Kirin e Irina perguntam a Asahi como é a escola na vida real e ele admite que tem estado ausente da escola desde a morte de Ai. Amelia termina sua pesquisa e eles continuam indo para o telhado. Eles acabam em um beco sem saída e as escadas começam a desaparecer. Então borboletas aparecem e eles as seguem, acreditando que Aoi está os guiando. Eles começam a correr através do mundo da Inception, com robôs ao redor. Karin os anima e planeja ser a Isca. E Irina se junta a ela como Isca, enquanto Amelia guia Sahi para o poder. Karin e Irina voam e carregam seu poder para mais de 9.000. Enquanto isso, Asahi e Amelia vão para outra alavanca para ir ao próximo local. Mas então, Karin e Irina destroem a alavanca para garantir seu sucesso. Elas decidem ficar lá e lutar contra os robôs para sempre. Depois, Asahi e Amelia estão em uma biblioteca e entram em um elevador. Amelia começa a fazer beicinho com a ideia de perder seus amigos e começa a se lembrar dos momentos em que Asahi acreditou nela. Ela se lembra do passado quando eles salvaram um cachorro da chuva e se recusaram a desistir do cachorro, mesmo com o pai da Ai rejeitando-o. Então, eles cuidaram do cachorro dia após dia até finalmente encontrarem o dono. Asahi dá um tapinha na cabeça de Ai pelo trabalho duro de cuidar do cachorro, e essa é a memória que Amelia se lembra. Enquanto isso, Karin e Irina estão sem gasolina. Irina pergunta a Karin quando ela se apaixonou por Asahi. Karin conta a ela o momento como uma garota mágica e se lembra de si mesma como Ai, que estava tentando acrobacias até a noite, e Asahi a elogia. Então Irina conta a Karin sobre o momento na pousada, onde ela se lembra do momento em que Ai fugiu do pai e Asahi a encontrou. Ai fugiu porque seu pai perdeu o aniversário dela e Asahi a animou. Os robôs notam as garotas, e as garotas carregam seu poder novamente como sua última medida para dar a Asahi uma chance de lutar e vencer.
Enquanto isso, Amélia sente um momento em que tanto Karin quanto Irina desaparecem e mostra a Sahi o pequeno bilhete que ele deu a ela para aprender kanji. Ela devolve para ele e começa a se perguntar por que se apaixonou. Ela lhe diz que é grata por tudo o que passou, pelo bom e pelo ruim. Ela acredita que os outros sentem o mesmo. Então, o último caminho se abre e os robôs estão perto deles. Amelia pede desculpas por não poder mais estar com ele, e a Sahi pergunta por que ela fala assim. Amelia então tira os fones de ouvido, e dele vem a voz de Karin. Karin deseja que ele se valorize mais, e a vida que está prestes a viver. Karin se sacrifica ao dar seu último flash. Então, Irina começa a agradecê-lo por lhe dar a confiança para ser ela mesma, pois agora ela renasceu. Ela o agradece e se sacrifica como uma bomba contra os robôs. Agora, Amélia lhe diz para continuar vivendo e ser feliz. Esse é o desejo da garota para ele. Então, Amélia beija-o e diz-lhe que está feliz por tê-lo conhecido antes de o enviar para Aoi. A Sahi acaba na praia, chorando pela perda das mães dos seus filhos. Ele vê a nota de Amélia e ela desaparece. Ele olha para a frente e encontra-se com Aoi, que está à sua espera. A Sahi pergunta a ela onde está Ai. Então, Aoi puxa a cabeça dele para os seus seios e ativa as memórias de Ai. A memória começa no final do ano do ensino fundamental. A Sahi está triste que todos estão seguindo caminhos diferentes, mas Ai o tranquiliza dizendo que tudo está bem, pois ele estará com ela na mesma escola. Então, ela pede para ele ir às compras com ela. Eles vão olhar um colar, mas Ai está sem dinheiro e não pode comprá-lo. Mais tarde, a Sahi inventa uma desculpa esfarrapada para ir a algum lugar e volta com o colar que ela gostou. A Sahi começa a corar e ela pede para ele colocá-lo nela. Ele a olha e a chama de fofa. Em seguida, ela desmaia com o charme dele, mas se levanta novamente. Em casa, o pai dela voltou e ela começou a desmaiar de novo na frente dele. Depois, o médico lhes diz que ela tem uma doença grave. A Sahi tenta discutir com ele, mas Ai o acalma. Mas Ai continua sorrindo, recusando-se a desistir de sua vida. Mais tarde, ela começa a passar mais tempo no hospital e a Sahi vem visitá-la. Ela mente para ele e diz que está apenas cansada. Ela agradece por ele ter vindo e pede para ele ir ver as cerejeiras com ela como de costume. No Natal, ela compra um chocolate antecipado para o Dia dos Namorados e deseja que eles frequentem a mesma escola no futuro. Começa a nevar e ela quer ficar mais tempo. A Sahi coloca o cachecol dela ao redor dela para impressioná-la e aquecê-la. Algumas semanas depois, a saúde de Ai piorou e a Sahi ligou para ela vir visitar e começa a chorar à medida que ela está perdendo a batalha contra a doença. Ela usa maquiagem para disfarçar, e a Sahi não percebe. Então, ela diz a ele que deveria parar de visitá-la e focar nos exames para que possam entrar na mesma escola. Algumas semanas depois, Ai começou a usar uma máquina para ajudá-la a respirar. Ela está com medo e assiste ao vídeo que gravou de Asahi em seus dias mais felizes. Ela quer encontrá-lo e envia-lhe uma mensagem para verem a árvore de Sakura juntos. De volta ao presente, Aoi diz a Asahi que Ai está esperando por ele. Ela se desculpa por tudo, mas Asahi a agradece por tê-lo feito enxergar. Aoi diz a ele que está grata por ele ter mudado seu mundo ao aprender a natureza do amor através dele. Ele retribui o amor de Aoi e abre a porta para encontrar Ai. Então, ele caminha até a árvore de Sakura e vê Ai esperando por ele. Eles finalmente se encontram e Asahi a abraça até machucar. Asahi fica sem palavras, mas Ai pede-lhe um favor para esquecê-la e seguir com a sua vida. Ele se recusa e começa a falar de forma emocionante com ela. Ele conta sobre todas as histórias e memórias que viveram juntos, desde o cachorro até as acrobacias. Mais uma vez, Asahi diz a ela que é impossível esquecê-la, já que eles sempre estiveram juntos desde o jardim de infância até o ensino médio, vivendo em um mundo que só eles conhecem. Asahi desmorona e conta a ela que tentou esquecer ao ir para este mundo, mas agora percebe que estava errado. Ele diz que estava com medo de perdê-la e que deviam ter passado todo o tempo juntos e não fugir por medo. Ele diz que a ama de verdade e que nunca vai esquecê-la, mantendo-a em suas memórias para sempre. Ai começa a chorar e lamenta não poder passar mais da sua vida com ele. Ai diz a Asahi que o ama e os céus se iluminam. Então eles se beijam sob a árvore de Sakura com música dramática ao fundo e flashbacks da vida juntos. Ele continua a segurá-la e Ai começa a desaparecer. Ele promete segurá-la até o fim. Ela devolve o colar a ele e está feliz por seus sonhos terem se tornado realidade. Asahi se despede de sua amiga de infância e seu primeiro amor, então o mundo começa a desmoronar. Aoi recupera suas borboletas e apaga o mundo completamente. Então Asahi acorda com Yoshinobu esperando. Do lado de fora, o satélite colapsa e cai como um cometa. Então Yoshino aponta que Asahi ainda está nua exibindo suas partes íntimas. Alguns anos depois, Asahi está na faculdade e seus novos amigos o convidam para comer depois, mas ele os rejeita, pois já tem planos. Enquanto isso, Yoshino se tornou a chefe dos Cavendish depois de adotar um estilo Blade Runner. Asahi visita Ai regularmente para contar que ele está bem.
Então ele vai para casa, onde 4 caixas o esperam. Das caixas surgem a Amelia e os outros. Todos vão abraçá-lo, pois agora se tornaram realidade e começarão a viver com ele. Enquanto isso, uma das meninas está desaparecida e ela decide ir sozinha à casa de Asahi. Enquanto Asahi e as meninas estavam discutindo quem terá a primeira chance de passar o óleo de motor em uma salsicha, a última menina chega. Ela é a Net que não usou roupa íntima no começo e está animada para começar sua nova vida cheia de amor. Ela é Aoi. Se você assistiu a este resumo de anime e chegou ao final, comente. A cura para a depressão é ter 5 garotas querendo fazer cócegas no seu pepino. Se você gosta de resumos de anime como este, assista. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.